O canal de Notícias 12 está recebendo em seu estúdio o Dr. Carlos Alberto, advogado, que vai falar sobre a manifestação popular, sobre o IPTU. Também estamos recebendo várias perguntas sobre o que o canal 12 tem a dizer sobre isso, sobre esse assunto. Então nós trouxemos o Dr. Carlos Alberto para falar o que é esse projeto, doutor. Bem, Josi, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-los, né, por essa iniciativa à frente desse importante veículo de canal de notícias que vocês estão cada vez mais se fortalecendo e fortalecendo uma notícia, um jornalismo responsável, ético, transparente, isento, que é o mais importante. E diante disso, eu senti da necessidade que esse assunto vem sendo pautado já desde o ano passado, que nós amadurecêssemos, estudássemos, nos aprofundássemos com responsabilidade para, nesse momento que a mobilização de iniciativa popular já está em curso, nós trouxéssemos hoje aqui, por isso que eu fiz esse pedido dentro da agenda, né, que nós pudéssemos estar informando corretamente, com tranquilidade, o que significa isso. E o que significa? Mais uma vez, estou aqui como cidadão jalesense. O advogado é uma situação que qualquer pessoa que ocupa, que tem alguma profissão, ele vai falar que ele é engenheiro, que ele é médico, mas no caso, eu estou como cidadão da minha iniciativa, que é um movimento cívico, apartidário, ele não tem qualquer vinculação com ideologias de esquerda, de direita, o que quer que seja. Nós vamos aqui passar para todos os ouvintes, né? Todos os seguidores, enfim, em todas as plataformas que vocês estão divulgando essa matéria. O que está sendo feito? Nós, diante até do que está acontecendo em Campo Grande, caso idêntico a Jales, é idêntico, Jales não é único não, lá também o chefe do executivo daquela cidade, que ela é capital, baixou a cobrança do IPTU de forma irregular, tirou descontos, não aplicou o índice de correção, tão somente, ele fez a majoração por decreto, e isso é inconstitucional. E conversando com os meus colegas lá de Campo Grande, eu falei, mas Jales também está passando por isso. Aí a gente vem trocando essas figurinhas, vamos estar dizendo assim, até onde que culminou com a decisão de estarmos fazendo um requerimento em caráter de urgência, endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Jales, Josi, Fábio, porque esse é o canal que nós entendemos que é o canal que a população deverá participar, dar a sua cota de contribuição. Dessa forma, como que isso vai se dar? É um projeto de lei, de iniciativa popular, que tem que atender os requisitos da lei orgânica para simplificar, para que todos possam compreender. Qualquer cidadão que se organizar tem o direito de petição e fazer a sua manifestação perante qualquer órgão público, em qualquer instância. Esse é o direito assegurado na Carta Magna, na Constituição. Então eu não estou inventando a roda, não estou trazendo coisa nova. Estamos exercitando a cidadania. E esse projeto de lei, ele vai apresentar os fundamentos jurídicos que estão sendo trazidos à baila nesse documento, onde está sendo demonstrado a inconstitucionalidade, a ilegalidade de cada norma tributária que foi instituída no final do ano passado. Então, o projeto de lei, de iniciativa popular, ele tem que contar com 5% dos eleitores da comarca de Jales. Esses 5% hoje representa aproximadamente 1.890 assinaturas dos eleitores. Tem que ser rigorosamente seguido o que a lei orgânica manda. Para tanto, existe uma lista de subscritores que já está espalhada pela cidade. Muitas entidades estão com essa lista de subscrição, onde consta,
nos termos da lei orgânica, o artigo 34, vai estar constando com clareza que todos vão assinar o nome completo, aderindo a essa mobilização, o seu título de eleitor, a seção e a zona, e ele tem que assinar. Então ele tem que estar munido na hora que ele estiver à frente dessa lista, né, que está aí, vai estar em supermercados, enfim, por toda a cidade, porque isso atinge a todos os moradores. Não é um determinado grupo de pessoa ou uma área, como foi falado já em várias outras entrevistas. Atingiu a todos. E é por isso que nós vamos exemplificar, se eu puder continuar falando assim, nós colocamos lá, a partir do momento que estivermos com a lista contendo o mínimo de 1.890 assinaturas, nós vamos encaminhar junto ao presidente da Câmara, que deverá receber esse requerimento, contendo a nota técnica do projeto de lei, os motivos pelos quais está sendo encaminhado dessa maneira, as inconstitucionalidades apontadas, que lá está escrito, a violação ao princípio da legalidade tributária, da reserva legal, o efeito confiscatório que existe no Código Tributário com o imposto progressivo. Sabe o que é isso, cidadão de Jales? É que o seu imóvel, aquele terreno, se você não construir dentro do tempo que a prefeitura julgar que tem que ser construído, vai passar a incidir o imposto progressivo, que pode chegar até 14,6%, salvo engano, e depois, se não construir, além desses impostos, a prefeitura poderá desapropriar esse imóvel. E tem outros efeitos. Então, tem a ampliação artificial do que é zona urbana. Eles baixaram 2 decretos, eu digo eles, o executivo, o setor técnico, né, da prefeitura, baixaram 2 decretos, dando um aspecto de legalidade, tentando legalizar o Código Tributário, criando zona de expansão urbana, as zonas urbanas. Eles trouxeram decretos lá de trás, uma lei complementar de 2021, onde tem as zonas da cidade de Jales. O que quer dizer zona urbana? Vamos dar um exemplo prático. Determinado imóvel lá no Jardim América, ele está descrito nesse documento que está incluído numa zona, que é zona simples. Zona simples imóveis simples, caracterizado nos critérios da prefeitura como simples, que não tem nenhum tipo de melhoria, é simples. E assim por diante, zona média, zona alta. E eles pegaram isso e fundamentaram para majorar, para incidir os impostos. A taxa de impostos, os percentuais variam de 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, até 80%. Tem pessoas simples que estão procurando com carnês que estavam pagando R$ 1.800, R$ 1.700, agora vão pagar R$ 3.500. Então, sobre essa situação que incomoda e deve incomodar todos nós, porque de uma mãozada, de uma hora para outra, tentam justificar que o Código Tributário está cumprindo a justiça fiscal e social, mas não é dessa maneira que se faz. Também foi dito em lives aí que eu tive oportunidade de receber, que estaria se justificando sobre o efeito que não foi feito majoração, e sim uma revisão dessas zonas com georreferencial. Não é verdade. Temos que deixar isso bem claro, porque somente pode ser feita alteração dos valores venais dos imóveis depois de revista a planta genérica de valores. O que é isso, Carlos Alberto? A planta genérica de valores é o que dá a base jurídica administrativa para que os lançamentos dos tributos IPTU sejam reposicionados diante de uma realidade, se o imóvel teve ampliação, se teve melhoria, enfim, quais as condições objetivas desse imóvel. Então, aí depois sim, ele está localizado numa zona altíssima e diante daquela construção de 800 metros quadrados, ele vai estar reclassificado
de uma forma atualizada, mas não majorar sem os critérios legais, porque tudo isso teria que ter passado pela Câmara Municipal e não passou. É por esses aspectos objetivos que nós pontuamos nesse documento, item por item, para deixarmos bem claro o que está se fazendo aqui é apresentar ao presidente da Câmara que ele, depois dele certificar se essas assinaturas que vão estar sendo apresentadas, acredito que dará tempo até antes do final do recesso, porque a Câmara está em recesso parlamentar, então todos estão de férias. O que se pleiteia no final, que eu vou ler aqui, que é fácil de entender, o que se pleiteia lá? Recebimento formal do projeto de lei, estou lendo, após a verificação do cumprimento dos dispositivos legais, no que se refere ao percentual de 5% dos eleitores, a ser verificado pelo cartório eleitoral. É assim que manda a lei orgânica, constando os dados exigidos por essa lei e sua regular tramitação. Ou seja, depois de conferido isso, tem que o prefeito, o presidente da Câmara, dar a tramitação dentro da Câmara, nas suas comissões, um parecer jurídico necessário, que precisa, para saber os requisitos desse projeto de lei, que é um projeto de lei, e está sendo proposto uma minuta de projeto de lei para que os vereadores que têm a competência, né, legal, legislativa, eles podem alterar, ajustar, fazer emendas, podem recusar. É um direito que os vereadores têm dentro da sua prerrogativa legislativa. Nós estamos também pugnando a prioridade na apreciação, isso é prioritário, porque diante do interesse público que se instaurou por conta da propagação dessas informações, de pessoas que estão acessando os seus carnês, estão vendo o absurdo que está sendo colocado lá no carnezinho lá da dona Cidinha, lá no Jaquibê, que eu vi lá que a pessoa estava R$ 680, veio R$ 1.750. Não é inadmissível isso. E lá, se fosse considerar como legal, se fosse considerar que essa planta tivesse aspecto jurídico perfeito, sem contestação, que está numa zona de área de imóveis valorizados, mas não é isso que está acontecendo. Isso pode ser o rico, pode ser o pobre, classe média, pode ser qualquer um. Então, nós estamos pedindo a prioridade. Nós estamos pedindo também ao presidente da Câmara a suspensão do recesso legislativo em caráter de urgência, possibilitando a antecipação e recebimento desse processamento que se pede, que é o projeto de iniciativa popular, que vai atingir milhares de contribuintes jalesenses, com fundamento no que está constando na lei orgânica e sendo de competência do presidente da Câmara. É só o presidente, dentro do hall, que pode decretar o recesso e convocar os vereadores. E também a imediata realização de uma audiência pública, convocando os técnicos responsáveis pelos estudos realizados, o que eles fizeram, mostrar de cada área, de cada zona, todos os imóveis que foram atingidos, para a população ficar devidamente esclarecida se tem base legal, se de fato fizeram a revisão da planta genérica ou, como eles quiseram falar, que houve um georreferencial. Não procede. E também a requisição ao Executivo para disponibilizar para a sociedade, em formato acessível, toda a memória de cálculo, critérios técnicos e justificativas individualizadas que assegurem a propagada justiça fiscal, previsibilidade tributária e proteção ao contribuinte. E, por fim, se tiver esse tempo, para dizer que essa iniciativa tem caráter cívico, técnico e colaborativo. A participação dos eleitores cidadãos tem como objetivo nada mais, nada menos que exercer um direito previsto na Constituição Federal, que é o direito à cidadania. Então, nós não vamos deixar misturar tentativa de colocar aspectos de política. Eu não sou, absolutamente não tenho vínculo com um partido político, nunca fui. Se fui, eu fui há mais de 20 anos, não tenho qualquer pretensão a nada, como nunca tive, mas eu vou continuar fazendo isso com a minha consciência de cidadão. Doutor,
para a pessoa que está assistindo e quer exercer a sua cidadania, onde ele pode encontrar essa lista para ele poder assinar? Aí tem que levar o título de eleitor, né? Todos os documentos deles. Josi, eu creio que por conta da ampla divulgação que está sendo dado, e agora com o canal de notícia prestando esse relevante serviço, essas listas vão estar nas igrejas, nas escolas, em supermercados, com diversas outras pessoas, em academia. Somente a pessoa procurando, ela vai ter acesso a essa lista e assim ela vai conseguir exercitar o seu direito de cidadão. Josi, outro aspecto importante que tem que ser destacado é o que consta também do decreto 10.993 de 2025, tudo lá na esteira do Código Tributário, que tem uma sigla lá que as pessoas vão começar a ouvir, é taxa de localização e funcionamento. Quem vai pagar isso? E todo mundo sempre pagou, todos os empresários, o CNPJ, pessoa jurídica, pagam todo início de exercício. Ou seja, os carnês vão chegar para os empresários a partir agora de fevereiro, salvo engano. E o que a gente deparou para essa análise? Da ilegalidade, porque ele desvirtuou a natureza da taxa, vinculando essa taxa ao número de funcionários e à natureza da atividade econômica. Traduzindo, tem uma tabela lá na lei complementar do Código Tributário, essa tabela enumera, descreve todas as atividades possíveis, porque quando eles não conseguem nominar, eles falam, aquela que não está descrita vai ser pego pelo valor tal. Então, ou seja, açougues, supermercados, indústrias, indistintamente, bares, todos pagam taxa de localização e funcionamento. O problema é que vinculou com o número de funcionários. Então vamos dar um exemplo. Um supermercado. Nós temos grandes empresas aqui, graças a Deus. Que eles vão ser onerados de pronto. Porque acima de número de funcionários que eles têm, eles vão pagar acima de 50, supermercado maior, de porte maior. Ele vai pagar R$16 mil de taxa. Vejam a gravidade disso. Você pega empresas pequenas, vai pagar 6 unidades fiscal do município. Quanto que é essa unidade, Carlos Alberto? R$320. Talvez eles vão atualizar. 320. Então, vai ser duplamente onerado, porque além da outra carga tributária que ele já vai suportar, que é o IPTU do imóvel, do estabelecimento comercial, nós falamos há poucos instantes do imóvel pessoa física. O pessoa jurídica, ele possui o imóvel, seja alugado ou não, vai onerar. E vai vir a taxa de localização e funcionamento nessa flagrante ilegalidade. Então é isso que nós estamos apontando também nesse requerimento que vai embasar o projeto de iniciativa popular que eu tinha que destacar para não deixar isso para trás, porque além da majoração indireta da planta genérica, que é o que está sendo feito, existe também a questão do processo legislativo. Quando nós nos deparamos para estudar a legalidade ou não da apresentação do projeto de lei que instituiu o Código Tributário, nós percebemos, eu não sou especialista em direito tributário, mas basta um estudo ali no código, na lei orgânica, no regimento interno, a gente pôde constatar que ali vai ter que ser muito bem justificado se existe alguma coisa que nós não tivemos acesso. Porque a tramitação do processo em regime de urgência, isso é a lei orgânica e o regimento interno que prevê, isso é importante. Talvez aquela pessoa que estiver ouvindo não vai conseguir entender isso, mas para aqueles operadores do direito vão ver a profundidade da necessidade dos vereadores se debruçarem em cima desse apontamento que é de relevância primordial para qualquer processo que venha estabelecer novos códigos, como foi o caso do Código Tributário e Jales. É isso que eu queria fazer, essa ressalva, que eu acho que é importante também. Muito obrigado, doutor, pela presença. Ressaltamos que o Canal 12 está aberto, sempre de portas abertas.
Eu agradeço, acho importante, como vocês, isso já é a marca do canal, que é aberto para todos. E o que eu vim fazer é exercitar o meu direito de cidadão, contribuir com isso. Canal 12, a informação na palma da mão.